Eu gostaria que os irmãos fizessem um exercício, ficassem de pé e abrissem a sua Bíblia no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler aqui 5 versículos no capítulo 17 e 5 versículos no capítulo 18 do livro de Apocalipse. Se essa pessoa está sem Bíblia, dá uma carona para ela, amém? Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Você achou? Diz assim a palavra de Deus: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, ou seja, na sua testa, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Capítulo 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, estamos diante da Tua santa palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Deus, que não seja a minha palavra, mas que seja o Teu Espírito a ministrar sobre a vida do Teu povo. Eu quero apenas ser um instrumento, eu quero ser apenas um porta-voz, um profeta do Senhor, para transmitir a palavra que traz despertamento, que nos traz iluminação, que nos traz revelação nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nos desperta, porque o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, e existe um povo que está dormindo, existe um povo, Senhor, que não está vigiando, que não está vigilante. Em nome de Jesus, que os Teus filhos possam estar vigilantes, Pai. Que este povo, em nome de Jesus, não seja confundido nem enganado, Senhor, com a Babilônia. Meu Pai, que esta igreja não seja contaminada com a grande meretriz. Em nome de Jesus, fala conosco e nos abençoe rica e abundantemente nesta noite, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Estamos ministrando o módulo 5, que é o nosso curso bíblico aos sábados aqui, 18 horas. E teve um irmão que fez uma citação, aí falou: estava vendo, pastor, a novela Jesus, né, da Record e tal, aí o fulano de tal falou isso, não sei o que. Aí eu corrigi ele, falei: não, a novela mostrou uma pessoa com uma função diferente do que está na Bíblia. Aí eu falei assim para a turma, eu falei: por isso, irmãos, que temos que tomar muito cuidado. Eu particularmente não vejo essas novelas da Record, novelas bíblicas. Por quê? Porque elas precisam ser romanceadas. O que é isso, pastor? Em outras palavras, trocando em miúdos, o autor, o escritor precisa encher linguiça.
Então ele romanceia a história, ele pega a história bíblica e precisa criar personagens, situações que não estão na Bíblia. E qual o problema disso, pastor? O problema é que o povo brasileiro não lê Bíblia. O problema é que os crentes não lêem Bíblia. Ele vê novela, ele acompanha Apocalipse, uma novela que foi totalmente conduzida, não pela autora, mas sim pela Cristiane Cardoso, a filha do Bispo Macedo. Foi ela que dizia o que tinha que ir para o ar ou não. Aí o povo evangélico vai para assistir Apocalipse da Record, para ser discipulado por filho do Bispo Macedo. Pastor, eu li o livro O Casamento Blindado, é uma delícia, uma maravilha. Querido, você tem que ser discipulado pela palavra de Deus, irmão. Não para pessoas que não têm compromisso com Deus, não, adeptos da teologia da prosperidade, não, querido. É por isso que temos que tomar muito cuidado. Você é proibido de ver essa novela? Não. Mas eu quero ver você lendo a Bíblia. Eu quero ver você aqui nos cursos da igreja. Eu quero te ver domingo de manhã no culto de ensino. Aí eu confiarei que você terá estrutura, maturidade e entendimento espiritual para saber discernir o que é encheção de linguiça e o que é Bíblia. Está entendendo isso, irmão? E eles confundem muito, meu Deus do céu. Então temos que nos apegar à palavra de Deus, ok? Temos que ir para a Bíblia. E eu quero falar sobre exatamente isso, irmãos. Sobre a Babilônia. Diz o texto aqui no capítulo 17 que a Babilônia, ela é a mãe de todas as meretrizes, a mãe de toda a prostituição. Pastor, quem seria a Babilônia? Pastor, na adolescência eu ouvi que a Babilônia é a igreja católica. Será, pastor? Não somente a igreja católica, irmão. Babilônia nas escrituras é uma representação, simboliza todo o sistema religioso falso. Babilônia, a meretriz, a grande prostituta, que João tem essa visão, representa todo o sistema religioso falso, todas as falsas religiões, todas as igrejas que se dizem pertencerem ao Senhor, mas estão corrompidas. Jesus não é o centro, Jesus não é o Senhor. Percebe isso? Não é somente a igreja católica, não. Muitas igrejas evangélicas, Jesus não é Senhor delas. E isso é muito sério. Então, o que nós vamos analisar aqui? A gente vai perceber aqui, pontuar algumas coisas aqui, todas as marcas, as características do sistema religioso corrompido. Babilônia, ela representa a igreja apóstata. Babilônia representa o falso cristianismo. Babilônia, a grande meretriz, simboliza o evangelho distorcido, o falso evangelho. Amém, irmãos? Não é porque abriu uma porta ali, o camarada botou a placa, igreja evangélica, Deus é bom, que significa que ali a palavra de Deus está sendo pregada fielmente. Hoje em dia, aliás, está complicado para as pessoas procurarem acharem uma igreja para congregar, sim ou não? Pessoa, olha, tem gente, muita gente chegando aqui, pastor, olha, eu rodei, pastor. O senhor sabe tanto que eu rodei tantas igrejas, onde eu era mais loucura do que, sabe? Uma era mais louca do que a outra, muita doideira. Pregar a palavra de Deus, que é bom? Nada. Eu sei, irmão, eu sei que hoje está complicado uma pessoa procurar uma igreja para congregar, uma igreja bíblica. Está difícil, porque o pessoal não quer saber de Bíblia. O povo evangélico não lê a Bíblia. Pesquisas revelam que 85% dos evangélicos não lê a Bíblia. E isso passa também para aqueles que estão nos púlpitos. Pastor preguiçoso que não lê a Bíblia. Pastor que não prega a palavra de Deus. E tem produzido uma geração de crentes fracos, de crentes carnais, que também não priorizam a palavra de Deus. Então vamos analisar aqui os textos? Vamos lá. Capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. João tem a visão aqui e recebe uma palavra de Deus para que escrevesse essa verdade, para dizer que o sistema religioso ele já está julgado. O falso cristianismo, as falsas religiões, a igreja desviada, a igreja apóstata já está julgada. Ela parece que está prevalecendo, ela parece que está crescendo, ela parece que tem status, ela parece que tem poder político, financeiro, mas já há um julgamento da parte de Deus. Amém, irmão? Veja aqui, ó. Vem, eu vou mostrar o julgamento. João estava tendo esse privilégio de ter uma visão do julgamento das falsas religiões, do falso cristianismo, da igreja apóstata, da igreja desviada. Então o primeiro ponto que nós aprendemos aqui nessa noite,
que a falsa religião, que o falso cristianismo, que as falsas igrejas, que o falso evangelho não vai prevalecer. Deus já julgou, amém, irmão? Não foi eu, pastor Anderson, nem você que julgou, foi o próprio Deus. Em outras palavras, os seus dias estão contados, amém? Graças a Deus por isso. Significa que a justiça vai prevalecer, amém, irmão? Os camaradas têm subido aos púlpitos, têm pregado toda sorte de loucura. Meu Deus, cada coisa. Tem um vídeo rolando na internet aí, o camarada supostamente, meu Deus, é a unção do cuspo, já você já ouviu falar já? O camarada orando, pseudo pastor, orando para o sujeito, para o senhor, aí daqui a pouco ele pede o obreiro dá uma água para ele, enche, no rosto do irmão, oh, glória a Deus, ainda dá glória, ainda dá aleluia. Aí diz no vídeo que é a unção do cuspe. Eles estão dizendo que esse evangelho, quer dizer para você que o Senhor já julgou esse falso evangelho, já julgou essa meretriz, esse sistema religioso corrupto, amém, irmão? E o que significa isso aqui, pastor? Se acha sentada sobre muitas águas. Fala do domínio e a influência desse sistema em todas as nações. Não é só no Brasil que você vê loucuras, não, irmão. Da África vem vídeos, cada absurdo. Da África e das igrejas africanas, não só para as igrejas africanas, amém, irmão? Mas na África chegam aqui cada vídeo absurdo, um pastor caminhando em cima dos membros, todos os membros deitados. Quem já viu isso na internet? Quem já viu? Não? Irmão, Deus me perdoe. Os membros deitados no chão, o pastor caminhando em cima, e os membros gostando, ele dizia, pode pisar, pastor, em cima das pessoas. Que isso, irmão? Bem, eu não sei, sinceramente não sei o que ele estava alegando para fazer isso. Só sei que está no vídeo, o camarada caminhando em cima das pessoas, pisando literalmente em cima das pessoas. Então, querido, veja bem, o sistema corrupto está assentado, a grande meretriz está assentada sobre todas as nações. Sua influência está em todos os países do mundo. Dos Estados Unidos vem muitas loucuras, sabe? Da Europa vem o liberalismo teológico dizendo que o sangue de Jesus não tem poder, dizendo que Deus não tem poder para fazer mais nada, que uma pessoa que está endemoniada, aquilo aí não é demônio, aquilo é um surto psicótico, negando as questões sobrenaturais. Veja, o sistema religioso, a grande meretriz, esse sistema religioso falso, a falsa religiosidade está sentada sobre as águas. Os tentáculos delas estão alcançando toda sorte de país e nação, irmão. Que coisa, né? É uma referência à grande meretriz. Ela está sentada, ou seja, o domínio dela, a influência dela tem atingido e alcançado várias nações, infelizmente. E o verso 2 nos ensina mais uma coisa aqui, ó. De que com quem se prostituíram os reis, repita comigo, da terra. Olha só, João tem uma visão e diz que os reis da terra, ou seja, as autoridades, elas se contaminaram com a grande meretriz, elas se prostituíram, se envolveram com ela. É uma referência, irmãos, a dizer o quanto a política ela está envolvida, o poder político está envolvido com o sistema religioso corrompido. Você sabe que os cardeais, os bispos católicos, eles são banqueiros. Você sabia disso? Os cardeais da igreja católica, aqueles senhores que ficam lá no Vaticano, aquele senhorzinho de 70, 80 anos, aqueles chapeuzinho, vermelhinho, com cara de Papai Noel, tudo bonitinho, aquele senhorzinho, os camaradas são multimilionários, se não bilionários, são donos de banco. Você tem noção de isso, irmão? Não é bancário não, tá? É banqueiro. Riquíssimos. A religião tem levantado pessoas riquíssimas, o império. Igrejas neopentecostais que surgiram aqui no Brasil estão em quase 200 países do mundo. Construíram um império. Os reis da terra se envolveram, os políticos se envolveram com os religiosos, com a falsa religião. Muitos políticos agora estão tomando os púlpitos das igrejas, sim ou não? O que eles vão fazer lá nas igrejas? Eles vêm orar? O que eles vêm pedir, irmão? Voto. E geralmente eles chegam no final do culto. Quem não vem para cultuar a Deus, né? Quer ver? Eles chegam no finalzinho, vem com aquela trupe, seus guardas-costas e tal. Está presente aqui o vereador tal, o deputado tal. Vamos recebê-lo na igreja, né? Bate palma. E o camarada sobe, não tem compromisso com Deus, com ninguém, e vem para pedir voto. Os reis da terra, o sistema político se corrompeu, está entrelaçado, está envolvido
A história conta, irmãos, que o Papa Pio XII, que foi o Papa durante o período da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII, ele foi conivente com o genocídio de 6 milhões de judeus. Historiadores dizem que ele poderia ter intervido, mas ele se calou. Ele não queria se levantar com uma voz no meio da cristandade contra o nazismo. Ele se calou. E historiadores afirmam que ele se calou porque ele tinha ações na Bolsa de Valores de empresas que construíam armas. O que alimenta as guerras, irmãos? Arma. O que precisa para construir, para nós deflagrarmos uma guerra? Arma. A pessoa que tem ações na bolsa, ela ganha dinheiro, a guerra acabando ou ela se estendendo? Se estendendo. A Segunda Guerra Mundial durou quase 6 anos. Ela terminou em agosto de 45. 1º de setembro ela faria 6 anos de guerra. A Segunda Guerra Mundial matou 50 milhões de pessoas, enquanto a Primeira Guerra matou 20 milhões. Sabe por quê? Política, religião. Milhões de pessoas vidas foram ceifadas. Então veja bem, a palavra de Deus está dizendo aqui, de fato, que os reis se prostituíram. Os reis até se prostituíram com a grande meretriz, convindo a sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Olha, muitos foram influenciados. João tem uma visão e ele entende, recebe essa visão de Deus, de que não somente os poderosos, os políticos religiosos, que se corromperam com a Babilônia, com o sistema falso. Ele diz que os habitantes da terra, pessoas comuns, como eu e você. Irmãos, estamos vivendo, de fato, de verdade, um tempo muito difícil, irmão. Ser crente está difícil, crente de verdade, tá? Ser um pastor fiel está muito difícil. Permanecer fiel a Deus está difícil, mas não é impossível, amém, querido? É Deus que te sustenta. Deus tem sustentado você, meu irmão. A grande meretriz está influenciando. Os habitantes da terra estão sendo contaminados. Estamos percebendo, irmãos, que está havendo já censura. Muitos youtubers conservadores que são contra o aborto, sabe, que defendem, sabe, as questões cristãs, estão sendo censurados. Seus vídeos estão sendo retirados do YouTube, já está havendo censura. Páginas de Facebook está sendo retirada. Todo aquele que está defendendo a família, é contra o aborto, é contra a ideologia de gênero, está sendo censurado. Olha, não está longe não, tá? De nós pastores sermos censurados, tirar nossos canais, não está longe não. Lá nos Estados Unidos, não sei se em todos os estados norte-americanos, porque nos Estados Unidos os estados são muito independentes, né? Mas já demonstra já em alguns filmes que antes do pastor pregar, ele precisa entregar o sermão para uma espécie de fiscalização do governo. O governo quer saber o que ele está pregando. Eu não sei se foi só o Barack Obama ou se o Trump continuou com isso, mas em alguns filmes recentes que eu vi, mostrou esse tipo de censo, esse tipo de supervisão. Irmãos, imagina, antes de pregar para você, um funcionário do governo chegar aqui, eu tenho que mostrar para ele, para ver o que eu estou pregando, para saber se está de acordo com o governo. O fim dos tempos, irmão. A grande meretriz, a falsa religião, o sistema corrompido está contaminando os habitantes da terra. Versículo 3. Olha que interessante. Foi levado em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Alguns estudiosos, né, ao ler esse texto aqui, dizendo que João foi transportado em espírito a um deserto para ver essa mulher, que é a prostituta, que é a própria Babilônia, o próprio sistema corrompido, foi levado a um deserto. Deserto pode indicar a ausência de Deus. É como se Deus estivesse tentando mostrar para João o seguinte: olha, todo esse sistema funcionando aí, João, é um deserto, e eu não estou nesse negócio. Deus não está compactuando com muitas coisas na igreja hoje. Você sabia disso, irmão? Você sabia que uma igreja pode funcionar, pode ter vários eventos, pode ser uma igreja abastada financeiramente, com vários membros, e ali Jesus não está? Você sabia disso? Que o Espírito Santo não está ali? Eu até contei isso aqui ontem para os irmãos. Alguns anos atrás, um irmão que visitou aqui a igreja, aí terminou o culto, domingo de manhã, ele me procurou, a gente começou a bater um papo, ele falou assim: pastor, eu estou aqui em Aruama há pouco tempo,
Eu vim do Rio, eu congregava numa igrejinha lá, uma igreja pequena e tal. E nessa igrejinha ela acabou fechando as portas, pastor. Eu falei, por quê, irmão? Aí, não, porque infelizmente, né, o pastor, ele não pregava mais, né? Quem pregava era o demônio. Todo culto manifestava um demônio. E o pastor, ao invés de pregar, ele ficava entrevistando o demônio, perguntando ao demônio assim: fala, diabo, quem é que está em pecado aqui na igreja? Quem é que está fumando maconha aqui? Quem é que está sendo acumulador? Quem é gay aqui? Fala, demônio. E tinha uma mulher que manifestava em todo culto. E o pastor ia nela certo. Todo culto o pastor já ia nela. E manifesta, demônio, manifesta aí. Aí a pessoa manifestava. O pastor, e aí? Quem está em pecado aqui na igreja? Irmão, não é o diabo que tem que falar na igreja, não, amém, irmão? É a palavra de Deus que tem que ser ministrada. Ele falou, pastor, a igreja foi esvaziando, fechou as portas. Literalmente. Tem muitos lugares que ali é um deserto, a ausência de Deus é clara, funciona tudo, tem eventos, tem festa, tem show, tem dança, pula-pula, mas o Espírito Santo não está ali. O Espírito Santo já se retirou, é um deserto. Quem está entendendo isso? Bem? Voltando para o texto, ele foi transportado no deserto, ele viu uma mulher montada numa besta escarlate. Olha só. É claro, né, irmãos? Se nós fizermos a interpretação focada tudo para o que vai acontecer na grande tribulação, no futuro, ele está dizendo o seguinte, que o sistema religioso, a Babilônia, esse sistema corrompido, a falsa religião, vai ter o apoio político da besta, que será o anticristo, ok? Mas esse mesmo espírito já age hoje. O apóstolo João, na sua epístola, ele vai dizer que o espírito anticristo já domina, já influencia as pessoas, ok? Então, como diz que ele está montado sobre a besta, é que esse espírito vai usar essas pessoas, esse sistema, o sistema político, para enganar as pessoas. Eu não sei se você sabe, irmão. Você sabe, né? Você sabe. Você é uma pessoa conectada. Quantas leis estão no Congresso tramitando contra a igreja? Você sabe, né? A lei para poder aprovar o quê? O aborto, não é isso? A ideologia de gênero, uma lei para poder cobrar impostos das igrejas evangélicas, ok? Uma lei para obrigar pastor a fazer casamento de pessoas do mesmo. Olha só como as coisas estão apertando. 2 gays chegarem aqui e o governo quer criar uma lei que me obriga a fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo. Vai vendo? Então diz que a Babilônia está montada sobre a besta. A visão que ele tem dessa prostituta, dessa meretriz, que é o sistema religioso corrompido, falso, distorcido, que não tem Deus, é um deserto, está montado sobre a besta. Ou seja, o sistema político dando total apoio, recebendo apoio da besta, da meretriz, ok? Então, só para refrisar aqui, para frisar, a grande meretriz é a Babilônia, é a mesma coisa. Deu para você entender isso? A gente vai ver isso melhor no versículo 5, ok? Indo aqui para o versículo 4, não, irmãos, não posso pular isso aqui não. No final do versículo 3 diz aqui, é uma besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, né? É para dizer que o anticristo ele vai ter o apoio de 10 nações. Esses 10 chifres representam 10 países, 10 nações que vão apoiar politicamente o anticristo quando ele surgir. Muitas pessoas estão dizendo que o anticristo ele vai surgir com uma igreja aqui na terra. Eu quero dizer para você que isso é um falso entendimento, tá? É uma falsa interpretação. Tem muita gente dizendo aí que o presidente da França, o Emmanuel Macron, seria o anticristo. Irmãos, a igreja não vai passar pela grande tribulação, amém, irmão? Paulo vai dizer que o povo de Deus está livre da ira divina, ok? A ira de Deus é para os filhos de Jacó. O povo de Israel vai ficar. O povo de Israel não crê em Jesus como Messias, então eles vão ficar para a grande tribulação. Mas a igreja não. Existem alguns pregadores que dizem que a igreja precisa ficar na grande tribulação para ser purificada. Mas, querido, eu quero dizer para você que o sangue de Jesus já nos purificou, amém? Se o sangue de Jesus me purificou, nós não vamos ficar, nós vamos subir antes do surgimento do anticristo. Então o anticristo é um ser, um indivíduo que a igreja não vai saber quem ele é. Deus não vai permitir que a igreja saiba quem é o anticristo agora. A igreja vai subir, ela vai ser arrebatada, ok? Então já está havendo uma preparação. Tudo que você está vendo, o governo apoiando todas essas coisas erradas, você vê, eu não estou dizendo aqui quem você deve votar não, tá? Você que vai votar, uma pessoa que você achar melhor. Mas, por exemplo,
há de se dizer que nos debates que nós tivemos aí presidenciais, os jornalistas não faziam pergunta ao Bolsonaro. Faziam perguntas? Não, faziam interrogatório. Faziam interrogatório a ele. Eu acho que tem que haver justiça. Senhor Bolsonaro, quais são os seus planos de governo? Não é dizer que ele tem culpa do golpe de 64, do regime militar. Para você ver, não houve uma proposta ali, um argumento, uma entrevista. Houve interrogatório. Toda a imprensa, ela não quer saber de propostas boas. Por quê? Porque talvez ele seja um dos poucos candidatos que é a favor da família, que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero, embora ele seja católico. Tudo isso eu e você concordamos, ok? Não estou dizendo que você tem que votar nele, você vota em quem você quiser, ok? Mas temos que estar atentos em quem nós vamos votar. É certo? As eleições estão aí e muitas coisas vão ser decididas para o ano que vem, mediante quem eu e você estivermos votando. Ok? Eu estava aqui semana retrasada aqui no centro, ali na Praça da Bíblia, e tinha de manhã um camarada falando bonito, um candidato bonito, bem vestido, rapaz, fala mansa e tal. Precisamos tirar o Temer, não sei o que, este governo atual. Aí eu passei, o rapaz foi me entregou um folhetim dele. Não conhecia ele não, mas estava lá, PSOL. Irmãos, por mais que ele tenha um discurso bonito, nós não podemos votar nesses partidos políticos, PSOL, PT, PCdoB, partidos comunistas. Por quê, pastor? Porque eles são a favor da morte, do aborto, eles são a favor de tudo que não presta, sabe? Eles são a favor de que as crianças de 5, 6 anos de idade na escola fiquem beijando na boca uma da outra, as menininhas. Tem professoras esquerdistas dentro da sala ensinando isso para as crianças, sabia? Beije a sua amiguinha e depois relate numa redação qual foi a sensação que você teve. Irmão, a gente não sabe o que está acontecendo. A igreja precisa o que? Se despertar. O anticristo terá o apoio de 10 chifres, 10 nações poderosas. Você já ouviu falar do encontro do G8? Quantos já ouviu falar? Lá no jornal você vê, e hoje se encontrou na Europa, na Suíça, em Genebra, o G8, 8 países, a Inglaterra, Estados Unidos. Os 10 países, no momento serão 10 países poderosos, estarão dando apoio ao anticristo, a besta. E o sistema religioso falso que hoje engana as pessoas, estará dando apoio ao anticristo. A falsa igreja não vai subir, não vai ser arrebatada, irmão. A igreja apóstata vai ficar, a Babilônia vai ficar, a meretriz vai ficar, e ela vai dar apoio à besta, que é o anticristo. Besta é a mesma coisa que o anticristo, ok? São sinônimos, é a mesma pessoa. Versículo 4 diz aqui: achava a mulher, ou seja, o sistema religioso, vestidos de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. É interessante. João tem uma visão e vê a falsa religião adornada de ouro. O que significa? Ele vê que o sistema religioso falso é um sistema que tem muito o quê? Dinheiro, poder. Veja essas grandes denominações. Qual o propósito dessas grandes denominações no Brasil? Você está atento a isso? Qual o propósito deles? Eleger o maior número possível de políticos, de deputados no Congresso. Não é para defender o Evangelho, não é, mas para defender a própria denominação, o próprio sistema corrompido, o império deles. Você está entendendo isso? O falso cristianismo, ele é repleto de poder, ele busca poder. O pastor, o padre, o líder religioso do sistema corrompido, ele não se contenta para pregar o Evangelho em pegar o avião, fazer uma ponte aérea pegando o avião da Gol, não. Ele tem que comprar um avião a jato para ele, particular de 50 milhões de reais. A visão de João, ele viu a mulher, o sistema religioso, a Babilônia, vestida de púrpura de escarlata. Escarlata é a cor vermelha. E diz os estudiosos que era a cor do luxo, da sensualidade, da imoralidade. Olha só, forte, né? Adornada de ouro.
Querido, a igreja que fica buscando as riquezas deste mundo e não se preocupa em glorificar o nome do Senhor, ela faz parte do sistema da Babilônia, da mulher, da meretriz. Quem está entendendo isso, irmão? É cheio de simbolismo, eu sei. É até difícil de entender, mas eu acho que você está entendendo isso, né? A visão que ele tem é de uma mulher adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Eu não sei quantos viram aquele filme Indiana Jones e o Templo da Perdição. Você lembra do filme? No momento, o Indiana Jones é um arqueólogo, né? Você sabe. Quantos viram esse filme? Quantos lembram? Bacana, né? Você lembra do filme que tem um momento que ele está em busca, né? Como arqueólogo, ele está procurando o cálice que Jesus tomou a última ceia. Lembra disso? É legal, né? Aí ele vê vários cálices e ele tem que encontrar qual é o verdadeiro cálice. Eu não sei se você lembra da cena. Aí tinha cálices de banhado de ouro, taças bonitas, sabe, esculpidas com pérolas, com joias, e tinha uma lá de barro bem simples, bem humilde, certo? Aí Indiana Jones, ele chega até a pegar naquela mais bonita, aquela de ouro, mas ele olha para aquela mais simples. Não, Jesus não usaria essa aqui, Jesus usaria essa aqui mais simples, e era verdadeira. Quantos lembram dessa cena? É sério? Cálice de ouro. Algumas pessoas acreditam que João estava nessa visão aqui, percebendo que existe um cristianismo falso, que se finge, que se diz servir a Jesus, que diz ter comunhão, se assentar-se à mesa dele, mas o cálice não é um cálice simples, é um cálice de ouro. A riqueza é que comanda essas denominações, a busca pelo aqui e agora. Você tem que ter, lembre-se, nesses lugares, nesse sistema corrompido, você tem que ter, nunca ser. O que importa é ter. O que para eles, se você tiver muito dinheiro, se você parar aqui na porta da igreja com um carro lindo, espetacular de 100 mil reais, isso representa, significa que o favor de Deus, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Você está assim, ó, com Jesus, tudo certo. Não importa o que você esteja fazendo. Falsidade, falso cristianismo, falsa religião, tudo tentando imitar o cristianismo, mas é Babilônia, é a mulher vestida de escarlata. Amém, irmão? E diz o final aqui, ó, transbordando de abominações com as imundícias da sua prostituição, querido. É interessante. João está dizendo que o falso cristianismo, a falsa religião, a igreja desviada, as falsas denominações, as falsas religiões, elas não destacam, elas não falam sobre santidade. Ele vê imundícia e prostituição. Eu me lembro que eu tive um padrasto que ele foi espírita kardecista. E eu me lembro claramente, ele levava eu e meus irmãos pequeninos ainda, lá no centro espírita kardecista, lá em São Cristóvão. E lá eles não ensinam, eles não pregam que a pessoa precisa viver uma vida santa. Ele não diz que a pessoa precisa parar de beber, a pessoa precisa largar as drogas, parar de fumar, nada disso. Ela começa a frequentar o centro e ela continua vivendo a vida dela do jeito que ela, certo? Tem mulher na rua, pode continuar, tudo certo. Mas Jesus, ele prega, ele inicia seu ministério dizendo o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se de quem, irmão? Arrepender-se dos nossos pecados, irmão. Deixar as coisas erradas. A verdadeira igreja de Jesus vai pregar, vai ensinar a termos uma vida de santidade. Sem santificação, diz o autor da Epístola aos Hebreus, ninguém verá a Deus, o Senhor. Você está entendendo isso, irmão? Se você tenta ser cristão e vive uma vida lá fora totalmente deturpada, como se fosse um mundano, você está enganado. Você não vai para o céu, não. Sem santidade, sem santificação, não tem como um dia encontrarmos o nosso Senhor. É necessário nos santificarmos, consagrarmos a nossa vida a Deus, buscar a pureza no coração. Amém, igreja? Ele vê imundícia, impureza, prostituição. As falsas igrejas não pregam contra o pecado. A pessoa pode continuar no erro. Tem pastor até que fala, gente, pode tomar um negocinho, contanto que não se embriague. Sabia, irmão? Sabia disso? Eu conheço um pastor que ele foi pastor auxiliar numa igreja.
pastor homem de Deus, ele foi pastor auxiliar numa igreja. E nessa igreja ele falou que quando foi esse pastor auxiliar lá, ele não sabia como era o sistema, assim, ele não sabia qual era a crença do pastor nem da igreja. E ele falou que teve um evento de casais lá, aí os irmãos falaram assim: pastor, o senhor tem ele tinha tipo um carro, tipo uma caminhonete. Pastor, o senhor presta o carro do senhor para a gente carregar as coisas lá para o evento de casais, vai ser lá num salão. Ele, tudo bem, vamos lá. Aí ele falou assim: pastor, vou pegar lá cerveja e tal. Aí o pastor, tá brincando, né? Ele falou, quando chegou no lugar, o irmão lá, que era líder dos casais lá, começou a encher o carro, só de amarrado de latinha de cerveja. Olha, eu falei, que é isso, gente? Hã? Ele ficou assim, olhando, meu Deus, que é isso? Cerveja. E o pessoal terminou lá o culto de casais, ele tem um bebedeiro, o pessoal todo saindo lá do lugar, todo mundo caindo. Ele falou, Jesus. Aí ele foi um dia, teve a oportunidade de pregar na igreja, domingo à noite. E ele falou, olha, temos que deixar a bebedeira. A Bíblia diz que aquele que se embriaga não herdará o reino dos céus. Aí falou que quando acabou o culto, o pastor titular chamou ele e falou assim, ó, nunca mais fale isso. Nunca mais pregue isso, tá? Ele, por quê? Aqui a gente bebe mesmo, tá entendendo? Eu, todos os irmãos, o pessoal do Ministério de Casais, não quero que fale, que seja contra. Como é que, veja bem, como é que o irmão vai subir e falar um negócio desse, já que todo mundo bebe? Tá entendendo? Por favor. Ele simplesmente se retirou e saiu daquele ministério. Irmão, como é que pode? Como é que pode, querido? Queridos, conheço pastor. Posso falar? Pode falar? Pastor que é carregado, vai para o evento da igreja e sai carregado. Ele e a esposa, ele tão bêbado, carregado pelos membros. Sabe por quê? Porque a mulher, a grande meretriz, a falsa religião já contaminou. Essas igrejas estão desviadas, são igrejas apóstatas. É o falso cristianismo. Jesus vai voltar, vai ficar. E eles acham que estão agradando a Deus, hein? Ó, a igreja badalada, super badalada. Ó, o pessoal gosta. Essa casa, vamos lá no evento da festinha, todo mundo cheio de cana. E esse pessoal entorna mesmo, tá? É uísque. Irmãos, é o fim do mundo. E tem um pastor que chega do púlpito, esse mesmo pastor sai carregado, ele fala, quando está chegando pessoas novas, ele fala, bebo mesmo, ninguém tem nada a ver com isso. Se um dia Deus falar comigo para me parar de beber, eu paro. Mas até agora não falou não. De púlpito. A igreja se citou. É o fim do mundo. Porque isso é vergonha para o evangelho. É a testificação de que esse indivíduo já foi o quê? Contaminado pela Babilônia, pela grande meretriz, a mulher vestida de escarlate. Quem está entendendo? Versículo 5, irmão. Meu Deus, vai passar rápido, Jesus. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Irmãos, para o mundo ela é considerada grande, sim ou não? As falsas religiões, elas se consideram grandes para o mundo, mas não para Deus, amém, irmão? Não julgue se aquela igreja é de Deus ou não pela estrutura, pela quantidade de membros. Não diga isso, nunca. Pô, pastor, linda. Pô, quantas pessoas? Olha o estacionamento, só carro bacana. Deus está ali, grande diante dos homens, mas é significante diante de Deus. Os homens elogiam ela. Babilônia é grande. Para Deus não, irmãos. Para Deus, o menor é maior. Aquele que for menor no reino de Deus será o quê? Maior. Amém? O tempo passa rápido. Vamos no capítulo 18. Diz aqui, versículo 1, capítulo 18: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Interessante que a palavra anjo, né, do grego angelos, significa mensageiro de Deus. Olha só que interessante. Diz aqui que ele desce, ele tinha grande autoridade, de maneira que a terra se iluminou com sua glória. A gente pode fazer aqui uma analogia, uma metáfora para dizer, né?
todo aquele que é mensageiro de Deus, a autoridade que ele recebe de Deus, a autoridade divina, ao pregar o Evangelho, traz luz na vida das pessoas, amém, irmão? A única maneira do homem deixar de viver em trevas é quando ele permite que a luz do Evangelho ilumine a sua vida. Então, veja bem, por isso que no livro de Apocalipse, capítulo ali 2, 3, carta, diz lá, carta à igreja ao anjo, né? Carta ao anjo da igreja tal. Ou seja, anjo mensageiro, referindo-se ao pastor, aquele que prega a palavra de Deus, aquele que entrega o Evangelho. Então é de fato isso, irmão. Quando o mensageiro de Deus, ele tem a autoridade de Deus, a autoridade divina, ele traz de fato luz à terra, a glória de Deus se manifesta, porque o Evangelho não é a palavra dele, mas a palavra de Deus está sendo ministrada, amém? Versículo 2 nos diz que então exclamou com potente voz, ele anunciou, né, da parte de Deus, anunciando com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Olha só, morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Olha só, querido, morada de demônios. Quem governa a falsa igreja, a Babilônia, não é o Espírito Santo. Por quê? Ele está dizendo que a Babilônia, ela é um covil, é morada de demônio. A falsa religião, a igreja desviada, a igreja apóstata, o falso cristianismo, não é governada por Jesus. Ela é governada por demônio. O camarada sobe do púlpito e diz com a maior cara de pau que é a favor do aborto. E diz: se estou pecando, eu peco consciente. Irmão, quem foi que usou a boca desse homem, irmão? A boca fala que o coração está. Se você é a favor do assassinato de bebês, certamente não foi o Espírito Santo que usou tua boca, não, irmão. Foi demônio. A falsa religião, o falso cristianismo não é morada do Espírito Santo, é morada de demônio. Muitas igrejas, muitas congregações, as pessoas olhando para esses textos acham que é só a igreja católica, porque você chega lá e vê um monte de imagem para idolatria grosseira. Muitas igrejas evangélicas se tornaram moradas de demônio. Jesus não está mais lá, Jesus não reina ali, o Espírito Santo não governa mais ali. O líder daquela igreja, o Espírito Santo não usa mais a boca dele para profetizar, para entregar a palavra de Deus. Não! Ele vai dizer que a igreja tem que buscar riqueza, que a igreja tem que buscar as riquezas dessa terra. Se esquece de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Mateus 6,33. Palavra de Deus, amém, irmão? E diz assim, o versículo 3, olha: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra. E diz aqui, olha, interessante, ó: também os mercadores da terra se enriqueceram a custo da sua luxúria. Vocês já ouviram falar dos mercadores da fé? Estava falando aqui de manhã, olha só, a palavra está se encaixando, né, com o que a gente falou algumas coisas de manhã. Os mercadores da fé ficaram multimilionários usando a religião. Como eu falei aqui, os cardeais católicos são banqueiros. O Edir Macedo, ele é dono de um banco. Quem sabia disso? Sabia não? Entra lá na internet, Banco Renner. Ele é dono de um banco. O Edir Macedo, se você quer saber, ele é dono de um hospital de luxo lá em São Paulo, chamado Moriá, Hospital Moriá. Mas você acha que eles construíram esse hospital para atender os membros necessitados da igreja dele? Tem muitos. Foi construído para atender somente pessoas riquíssimas. Hospital de luxo, última geração, para atender pessoas de classe média alta. Rico. Pois é. Pastor, por que o senhor está citando o nome desses líderes? Eu preciso citar porque muitos não sabem. Você não sabia. Você precisa saber quais são os falsos cristianismos, os falsos evangelhos. Você precisa saber, para você não achar que esses são mensagens de Deus. Pastor, é de Deus sim, eu estou vendo lá na televisão expulsão do demônio. Claro, ele está fazendo a vontade do demônio, então o demônio finge que é expulso. Há uma conivência ali no espírito de engano que está nele com o demônio que está expulsando da pessoa. Você não entendeu não? Você entende isso? O engano religioso é fatal.
Por que eu estou pregando isso para você? O engano religioso leva as pessoas para o inferno, mesmo que elas sejam evangélicas, mesmo que elas sejam membros de uma igreja evangélica. Você pode ser enganado, você pode achar que essas coisas são de Deus. Por exemplo, certa vez eu passei mal aqui, aí eu fui para o hospital, aí uma pessoa chegou para a Cintia e falou: Cintia, pastor passou mal, não é possível, como é que pode? Aí ela assim falou: passou mal. Ela: não, homens de Deus não passam mal, não ficam doentes. Aí a Cintia falou assim: minha irmã, pastor, não ensina isso não. Isso é teologia da prosperidade. Isso não é ensinado na igreja Nova Vida, isso não é bíblico não. Veja só, a cabeça da pessoa está dentro da igreja aqui Nova Vida, está recebendo esses ensinamentos que você está ouvindo, mas na cabeça dela tem algumas coisas soltas ainda. Esse tipo de pensamento da Babilônia, que o pastor ele não passa mal, não fica doente, que não morre, vai ficar para semente. Irmão, não sou de ferro não, não sou androide não, irmão. Sou de carne. Um dia eu vou morrer. Você está entendendo? Homem de Deus não fica doente. Então na cabeça dela também não vai morrer, não vai ficar doente. Nunca. Porque filho de Deus não fica doente. Quem disse isso, irmão? Quem disse isso para você? Isso é ensino da Babilônia. Você está entendendo, irmão? Amém? Os mercadores da fé estão se enriquecendo à custa da luxúria da Babilônia, queridos. E não somente as igrejas evangélicas, né? Não é somente as igrejas evangélicas. Você sabia que o islamismo, os sheiks, aquele pessoal lá das Arábias, né? Lá do Paquistão, do Iraque, sabe? Aquela turma lá, os islâmicos. Você sabia que eles são os detentores de 60% da reserva de todo o petróleo do planeta Terra? Você sabia disso? Eles mandam em 60%, são donos de 60% de toda a reserva de petróleo do mundo. Como é que pode, né, irmão? Olha o poderio financeiro e político dessa gente. Os islâmicos já ultrapassaram a 1 bilhão de seguidores. Existe mais de 1 bilhão de seguidores dessa religião chamada islamismo. E é uma turma que você sabe, hein? Se tiver que botar bomba, eles se explodem. Você fala assim para o crente: vem evangelizar, 9 horas da manhã sábado. Meu amigo, se vier 2, 3, bate palma, que herói. Olha, a turma não gosta não. Vem evangelizar assim 1 hora da tarde. Imagina, um horário assim, 1 hora da tarde, sol de verão, vem nada. Mas pega esse pessoal muçulmano, fala assim: ó, toma essa bomba, essa aqui é uma bomba, tá? Você vai botar o teu corpo, você vai entrar lá dentro, vai se explodir, entendeu? Você vai matar, vai se acabar. E você vai levar junto contigo uns 50, tá certo? Show, vamos lá. Vamos lá. Tá entendendo, irmão? Eles estão dispostos a tudo. A Babilônia, as falsas religiões estão dispostos a tudo. E o crente está o quê? Boca aberta. Não tem disposição para servir a Deus. Para si mesmo tudo, para Deus quase nada. Cuidado, irmãos. Os mercadores da terra se enriqueceram. Estejamos atentos a isso, hein? Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. O que eu aprendo aqui? Quando eu e você, crentes em Cristo Jesus, apoiamos, concordamos, sustentamos ministérios antibíblicos e corruptos, quando nós achamos que essas pessoas aí que estão dizendo que são a favor do aborto, não, mas não tem nada a ver, são pessoas de Deus mesmo, amém, não tem nada a ver. Diz aqui o texto aqui, ó, que nós somos participantes dos seus pecados. Estamos sendo o quê? Coniventes. Nós seremos condenados da mesma maneira que eles. Ah, pastor, que isso? Deixa, são pessoas de Deus também, só tem um entendimento um pouco diferente. Não precisa nem falar isso, pastor. Sai dela, povo meu. O povo de Deus não compactua com o erro, amém, irmão? Sai dela. Sai do sistema. Saia do sistema corrupto. Não concorde, não seja conivente, não compactue. Ah, pastor, tem uma pessoa, pessoas lá são amigas e tal, pessoas da minha família. Ore por ela para se libertar do sistema, amém? Sai dela, povo meu.
Você conseguiu sair, né? Graças a Deus. Eu não sei de onde você saiu, irmão. Não sei se você foi espírita, se você foi católico. Na minha infância, meu padrasto me obrigava a ir para o centro espírita. Quando ele já não mais me dominava, eu comecei a ir para a igreja católica. Ia para a missa. Mas graças a Deus que ainda bem cedo, quase com 15 para 16 anos, eu conheci Jesus. Consegui sair cedo do sistema da Babilônia. Sendo que, meses depois, eu comecei a congregar numa igreja que era o sistema da Babilônia. Fazia parte do sistema. Fiquei lá por 8 anos. Mas graças a Deus, Deus por misericórdia me tirou. Há uma palavra de Deus para o seu povo. Não seja conivente, sai de lá, não compactue, não seja individualmente falando, não haja como uma igreja desviada. Você, crente, individualmente falando, não compactue com a Babilônia, com a religião falsa, o falso cristianismo, o falso evangelho. Procure ser crente de verdade, irmão. Seja crente de verdade. Você é um crente que só abre a Bíblia só domingo de noite. Passa a semana inteira você não ora, não fala com Deus. Você consegue isso mesmo? Você consegue acordar de manhã, levantar da tua cama, tomar café, escova o dente, penteia o cabelo e vai para o trabalho, não fala com Deus, não consagra o teu dia a Deus, como se Deus nem existisse. Lá para as coisas das 3 horas da tarde tu lembra. Nem orei. Correria. A desculpa mais farpada que eu tenho ouvido hoje é o seguinte: pastor, estou numa correria. Olha o que eu tenho ouvido isso, olha, né? Eu estou ouvindo um monte de atleta. Pastor, estou numa correria. Tipo, o que ele está dizendo para mim? Estou dando uma desculpa esfarrapada para dizer para o Senhor porque não vim, porque não fiz, porque não doei, porque... Querido, para de dar desculpas para Deus. Se entregue ao Senhor de todo o coração. Amém, querido? Sai dela, povo meu. Sai dessa letargia espiritual. Crentes que não oram, crentes que passam um ano inteiro. Vamos entrar em setembro, você não leu um livro evangélico, um livro espiritual de 80 páginas para edificar a tua vida. Tu não leu, irmão? Eu sei que não. O brasileiro lê nada. Você entende? É por isso que a Rede Globo não foi à falência. Claro, o povo evangélico assiste as novelas todas da Globo, ainda dá audiência para essa miséria. Não lê, se estudasse, se lesse, se consagrasse ao Senhor, não faria parte do sistema da Babilônia. Sai dela, povo meu, para não seres cúmplices. O que é um cúmplice? Essa semana, eu não sei quantos ficaram sabendo, o exército está fazendo operações no Complexo da Penha. Você ficou sabendo disso, né? Você viu os telejornais. Eu não sei se você ficou sabendo, acho que foi na quinta-feira ou na quarta-feira, que teve um momento que o exército estava subindo, foi o Morro da Chatuba, se não me engano, e os moradores desceram do morro, em desespero, muitas mulheres, muitos jovens, várias pessoas dizendo assim: morador baleado, morador baleado. Quantos ficaram sabendo disso? Morador baleado, morador. Aí o pessoal da polícia, cara, morador baleado, morador. Socorro, socorro. O pessoal trouxe o cara baleado, o cara, morador, morador, morador. Abram alas, vamos no espaço aí. Um táxi, colocar ele dentro do táxi, correu pro Getúlio Vargas. Você sabe o que aconteceu, né? Ele chegou lá, já estava lá deitadinho na cama, chegou 2 policiais. Nós estamos dando voz de prisão para o senhor por conta da associação do tráfico. Ele era o chefe do tráfico no Jacarezinho, estava escondido lá em cima. E os moradores que fecham com a bandidagem: é morador, é morador, é morador. Percebe? Desceram e acabaram dando voz de prisão. Aí, com licença, o camarada baleado, todo costurado. O policial foi, pegou a mãozinha dele, algemou ele, sabe? Aí colocaram uma postagem que, quando tiraram a foto do sujeito, esse bandido sendo socorrido no táxi, a moça que veio segurando ele, deve ser a mulher dele, né? Ela? Deve saber. Deve ser. Está sabendo disso? A moça devia ser a esposa dele e tiraram uma foto. Ela no táxi, assim, desesperada, assim, agoniada para poder socorrer o camarada rápido. Aí colocaram assim: ei, ela também não vai ser presa por cúmplice, não? Por ser cúmplice, não? Associação. Ela não foi presa, não. Não é interessante?
fizeram essa pergunta, tiraram a foto dela e colocaram: ela não vai ser presa por ser cúmplice, não? Talvez ela não venda drogas, talvez ela não pegue armas para trocar tiro com polícia, mas ela é conivente, é cúmplice com o erro, ela deveria ser presa também. Então veja bem, quando uma pessoa, ainda que ela não cometa, que ela não prega a teologia da prosperidade, sabe? Mas ela é conivente, ela não fala nada. Quando pergunta a opinião dela, ela fala assim: não sei, Deus é que sabe. Ei, está sendo conivente. Você precisa se posicionar, amém, querido? Se posicionar ao lado da palavra de Deus, irmão. As pessoas perguntam a você: o que você acha do lesbianismo? É legal ser lésbica? É legal ser gay? O que você diz? não, cada um no seu quadrado, eu não me meto não. O cara quer ser gay, dois caras querem beijar bigodudo, um com o outro, beijar, ficar bem, não pode dar. Qual a sua posição? Você acha normal? Você como crente, você acha normal? Você vai ficar quieto, cada um no seu quadrado? Se posicione, não seja cúmplice. Pastor, eu tenho uma amiga que é lésbica, um camarada muito meu amigo que é gay. Eu não falo nada para ele porque eu tenho medo de magoá-lo. Fale do amor de Deus, querido. Não tenha medo não, seja cúmplice. Não compactue. Fale para ele do amor de Deus. Diga que Jesus é poderoso para libertar, amém, irmão? Com carinho, amém, irmão? Não é desrespeitando a pessoa não, com carinho. Ok? Percebe isso? Não seja cúmplice, sai dela, povo meu. E para poder fechar, versículo 5, olha o que diz aqui. Diz a palavra de Deus: porque os seus pecados, os pecados da Babilônia, da falsa religião, os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Interessante, né, irmãos? Deus, ele se lembrou dos pecados do falso cristianismo, da falsa religião. É interessante que lá em Jeremias, capítulo, não precisa abrir não, Jeremias capítulo 31, versículo 34 diz, Deus diz para o povo: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A única maneira de nossos pecados serem esquecidos pelo Senhor é quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós cremos no sacrifício que Ele realizou lá no Calvário, quando nós seguimos o doce e humilde Jesus da Bíblia, não o Jesus ostentação que estão pregando aí. Quando você se rende, quando você diz para Ele assim, Senhor, eu não me mando mais, eu não vou mais governar minha vida, governa minha vida, Senhor. Entende? Aí sim, os nossos pecados não serão mais lembrados, serão esquecidos pelo Senhor. Mas se nós continuarmos dentro do sistema, se nós continuarmos sendo esta igreja desviada, se nós continuarmos aceitando, pregando, vivendo o falso evangelho, o cristianismo distorcido, diz aqui que o Senhor vai se lembrar dos seus pecados e haverá juízo. A Babilônia já está julgada. O sistema corrupto, a falsa igreja, a igreja desviada, a igreja apóstata, ela já foi julgada. O tempo para ela já está sendo o quê? Contado. Pouco tempo lhe resta. E quanto a nós, devemos nos apegar muito mais ao Senhor, amém? Nos preparar para a vinda de Jesus. Quantos entenderam essa palavra, amém? Senhor, nós temos vivido tempos tão difíceis, Pai. Temos vivido um tempo, meu Pai, em que muitos estão confusos, perguntando-se qual é a religião verdadeira, qual é a igreja verdadeira. Muitos estão confusos, meu Pai, achando que é igreja de pessoas pregando aí fora. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça e misericórdia esteja sobre nós, porque nós não queremos ser coniventes com a Babilônia, com a grande meretriz. Senhor, a Tua palavra diz que ela está adornada de ouro, com joias. Senhor, a falsa religião é atraente, o falso evangelho, o falso cristianismo, eu sei, Senhor, é muito atraente para muitos de nós. Um cristianismo sem cruz, um cristianismo no qual estamos acomodados. A gente vem na igreja quando dá vontade, a gente lê a Bíblia quando dá vontade. Hoje eu não estou com vontade de orar, não vou orar não. Querido, eu quero dizer para você que esse é o evangelho da Babilônia. Porque o evangelho verdadeiro
da igreja verdadeira é o evangelho da renúncia. Jesus disse que era preciso negar a si mesmo e tomar a cruz para segui-lo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos ir até o Calvário nessa noite, Pai. E nós queremos ver o quanto o Senhor sofreu para nos dar vida eterna, não para que nós venhamos nos perder, não para que sejamos contaminados, meu Senhor, com a grande meretriz. Senhor, Babilônia tem enganado a muitos, Pai. Lá é o deserto, uma religião sem Deus, onde Deus está ausente. Senhor, quantas igrejas, Pai, que se dizem evangélicas, quantos cristãos, meu Senhor, já expulsaram o Senhor das suas vidas, estão vivendo, Pai, um cristianismo só de vir na igreja domingo. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, leva, meu Pai, o teu povo a viver uma vida fervorosa. Leva, meu Pai, esta igreja a se prostrar diante dos teus pés, a se render em nome de Jesus. Meu Pai, coloca o fogo do Espírito Santo. Meu Pai, nós vimos aqui na tua palavra que a Babilônia é morada de demônio. O falso evangelho, o Espírito Santo não habita mais na igreja apóstata. Jesus não está mais dirigindo, governando a igreja desviada, porque ela é morada de demônio. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, queremos ser morada, templo do Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa encher, meu Pai, cada coração. Meu Pai, que cada crente aqui possa verdadeiramente declarar, como o apóstolo Paulo declarou, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Cristo possa viver em nós por intermédio do Espírito Santo. Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor, de uma vida espiritual relaxada, de uma vida espiritual morna, assim como o Senhor disse para a igreja, meu Senhor, de Laodiceia, que era uma igreja morna e o Senhor estava a ponto de vomitar. Tem crente que o Senhor está a ponto de vomitar porque não é frio e não é quente. Se fosse frio, talvez ele pudesse se despertar, talvez ele se preocupasse em se tornar quente, mas como está morno, ele acha que está tudo bem. Querido, diga para o teu Deus: Senhor, eu não quero ser enganado, Pai. Eu não quero ser enganado pelo espírito da meretriz. Senhor, eu não quero ser enganado pelo espírito do anticristo, da besta. Senhor, eu não quero ser confundido. Eu quero ouvir somente a tua voz. Estamos vivendo um tempo difícil, em que os crentes deveriam estar mais na casa de Deus, ouvindo a palavra, orando mais, mas pelo contrário, vem muito menos na casa de Deus. Estão distantes, nem se lembram do que está acontecendo na sua igreja. Pouco se importa, não se envolve, não está estudando a palavra de Deus. O pastor diz tantas coisas: vem participar dos cursos bíblicos, vem fazer isso, participe. E muitos estão indiferentes, estão embriagados, intoxicados com o mundo. Para ela o que importa são as coisas do mundo. Mas por ser religiosa, mas por ser participante conivente com a Babilônia, ela se engana. Ele se engana muitas vezes achando que um pulinho na igreja já resolveu minha vida com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, liberta pessoas aqui nesta noite do engano religioso. Liberta, Senhor, pessoas aqui nesta noite de todo engano religioso, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Pai, já há um julgamento. Babilônia caiu, Senhor, e nós não vamos cair junto com ela, não, Senhor, porque o Senhor nos manterá de pé por misericórdia. Em nome de Jesus, que nós, como teu povo, possamos a cada dia nos retirar, Senhor, nos retirar deste mundo e nos refugiar debaixo das tuas asas. Que a igreja do Senhor possa se refugiar em ti. Que este povo que ouve esta palavra aqui nesta noite, seja despertado para as coisas primordiais,
que é a volta do Senhor, que é uma vida consagrada a Ti, meu Deus. Meu Pai, renova o temor nos corações. Há pessoas que não têm temor, Pai. Eu sei que tem pessoas que vêm aqui, Senhor, mas não tem nenhum temor, não respeita, não reverencia o Senhor, não considera, não reconhece o Senhor na sua vida, só lembra do Senhor quando está precisando de alguma coisa. Meu Deus, em nome de Jesus, gera um temor nesses corações, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra. Levanta pessoas sábias aqui, Senhor, pessoas que vão temer o Teu nome, pessoas que vão glorificar a Ti, serão testemunhas fiéis do Senhor nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Nos dê graça, Senhor, para nós não sermos levados, meu Senhor, pelo engano da grande meretriz, da Babilônia, da igreja apóstata, do falso evangelho, do falso cristianismo. Em nome de Jesus, transforma os corações, que haja despertamento, que o Teu Espírito Santo, Pai, convença pessoas aqui nesta noite do pecado, da justiça e do juízo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa dizer amém. Diga graças a Deus.